Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aí os vereadores eleitos, Ana Helena Bosso, Cleiton, cumprimentar a todos que aqui se encontram, e em nome deles, logicamente, cumprimento a todos. Da mesma forma, a imprensa. Presidente, eu tenho acompanhado umas matérias publicadas no Jornal Município, no dia 11 de novembro, 14 de novembro, dia 18 de novembro e 25 de novembro, com respeito à venda da fazenda da Igreja Católica, que é situada às margens da rodovia Antônio Raio. E claro que nós não temos a confirmação efetiva, né, de que esta negociação aconteceu, mas nos obriga a fazer uma reflexão a respeito, até mesmo porque, há 50 anos atrás, quando esta fazenda foi comprada pelo saudoso Padre Klein, ela foi comprada com objetivo, lógico, para ajudar o hospital, que lá são criados animais, né, na época era plantado arroz, para dar sustentação ao hospital, seminário, enfim, ao complexo de Azambuja. E isso já vem, como eu disse, há 50 anos, e eu estava lendo uma posição do Padre Klein na época, doutor Celso, que ele dizia que esta propriedade que foi adquirida não era para ser vendida, mas se fosse vendida, ele gostaria e deveria ser esse recurso para o hospital de Azambuja. Essa era a vontade do Padre Klein. Que esta fazenda foi comprada. Aí me pergunto, mas por que o vereador Ivan Martins está falando sobre a igreja, sobre uma negociação da igreja? O que é que a Câmara tem a ver com isso? A Câmara tem que haver muito. Por quê? Primeiro, a igreja aqui de Brusque, né, o hospital, recebe recursos públicos. Primeiro passo. E o mais importante, sempre foi mantida pela população, pela comunidade de Azambuja e pela população em si aqui do município de Brusque. Então, se a comunidade, os fiéis, sempre ajudaram, sempre bancaram o ônus do complexo de Azambuja, por que razão que nós iríamos aceitar passivamente a negociação de uma área de 600 hectares, ou seja, 6 milhões de metros quadrados, que é das duas margens da rodovia Antônio Raio, 6 milhões de metros quadrados, e pior disso tudo, sem dar a satisfação para a comunidade e muito menos para a direção do complexo de Azambuja e dos consultores, né, daqueles que participam da administração, ajudando com ideias, ajudando financeiramente. Então, uma negociação totalmente às escuras. Nós estamos vivendo um momento, doutor Celso, que nós não podemos mais aceitar negociação, principalmente uma negociação do porte desta. Que isso, segundo a própria imprensa, são centenas de milhões. E é feito às escuras, sem conhecimento da população, sem autorização da administração do hospital de Azambuja, ou seja, de todo o complexo, não só do hospital. Segundo a informação, essa reunião foi feita com a diretoria e a diretoria rechaçou imediatamente a ideia, a vontade de que esta área de terra fosse vendida. Pertence a Itajaí, ali no Brilhante, e foi consultado e, logicamente, a Mitra Metropolitana não aceitou. Simplesmente silenciou-se e não deu satisfação a ninguém. Mas isso eu me admiro muito. Eu me admiro porque nós estamos vivendo um processo aqui no nosso país de transparência total. Esse processo nós estamos vivendo. E não podemos admitir que a Igreja Católica tome uma decisão
aqui representada pelo bispo Dom Wilson Yenck, né? Nós não podemos aceitar isso. A comunidade de Brusque, que sempre ajudou, que sempre bancou a estrutura da Zambuja. Então isso realmente, no meu entendimento, vereador Dejair, é fazer pouco caso aqui de Brusque. Esse dinheiro, esse recurso dessa venda, que é um bem adquirido pela população, e na época, inclusive, eu li, viu, doutor Celso, que era herança, até a herança que o padre Klein botou na aquisição desse imóvel. Fazer uma negociação dessa, às escuras, silenciando-se quando é devidamente indagado, nós não podemos concordar com isso. Penso que a Igreja Católica, através da Mitra Metropolitana, tem o dever de mostrar à população de Brusque se foi vendido, por quanto foi vendido, por que foi vendido, qual é a razão, e por que esse recurso não ficou aqui em Brusque, no complexo da Zambuja. Por que não ficou? Se este foi um imóvel adquirido, como eu disse, repito, pela população, e a duras penas que foi adquirido naquela época, 50 anos atrás, pelo padre Klein. Por que isso? Então nós não concordamos com essa atitude, né, dos representantes da igreja, aqui da Mitra Metropolitana, né, em nome do bispo que aqui representa a comunidade. Nós não podemos concordar com isto. Nós temos de, no mínimo, dizer a eles: Brusque não está satisfeita, vocês estão errados, vocês estão cometendo um engano, um erro muito grande, em fazer com que o complexo da Zambuja fique à margem desse processo, sem consultá-los, aliás, sem atender a decisão do Conselho, em não vender esse imóvel. Mas claro, foi vendido, já lhe dou a parte, vereador, foi vendido para, segundo a informação que nós temos, para um grupo poderosíssimo de Joinville. Claro que vão lotear, e de forma até comercial, com certeza, né, com galpões, porque é uma área muito valorosa, né? É muito valorosa, e nós não sabemos nem porquê, nem como, e nós precisamos saber essa resposta. Conceda a parte, vereador. Vereador, até porque estudei também no seminário e conheci de perto o padre Klein, né, e a preocupação dele em relação à fazenda, o que significava a fazenda ali para a estrutura de Zambuja, né? E infelizmente queria concordar com o senhor, até porque fiquei também sabendo que foi feito sem consultar os mais interessados, né? E isso é grave, né? Isso é grave porque, principalmente aqui, o que isso significa para essa fazenda significa para Zambuja, além do sustento, o valor histórico, sentimental e tudo que isso significa para Zambuja, foi feito dessa forma. Eu penso que o bispo e quem inventou essa história, que a gente não sabe direito e vai saber, tão equivocado, né? Principalmente pelo desrespeito com aqueles que lidam diretamente com essa situação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Valmir. Realmente, Vossa Excelência tem razão, né? E como eu disse, nosso município, a comunidade de Zambuja não pode se calar. Eu penso que o bispo, né, que está intermediando todo esse processo, ou intermediou, que ele deve sim uma satisfação muito grande para a nossa cidade, em especial para a comunidade de Zambuja. Nós estamos vendo a dificuldade que o hospital passa. Nós estamos vendo a dificuldade que o complexo da Zambuja passa, porque sempre recorre aos seus fiéis, sempre recorre à comunidade para que ajude, e sempre encontrou o respaldo necessário pela população brusquense. E por que se faz uma negociação desse porte, desse nível, sem dar a mínima satisfação para aqueles que deveriam dar? Ora, nós realmente, senhor presidente, na próxima sessão, eu vou fazer um requerimento solicitando aos órgãos superiores para que tome uma decisão no sentido de fazer com que os responsáveis por esta negociação prestem os esclarecimentos necessários para a nossa sociedade. Era isso, presidente.